O direito sempre foi uma presença na nossa vida familiar, uma vez que meu pai, em 1960, trouxe sua família para Florianópolis justamente para dedicar-se aos estudos do direito na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu já acompanhava meu pai em 1964 nas solenidades e eventos relacionados com a sua futura formatura, sua breve formatura. E pude acompanhar e assistir debates jurídicos e também de natureza política daquele período, que era um período conturbado, de 1964. E desde então despertava meu interesse para essa área. A política surgiu antes do que o direito. Eu me interessava muito pelas questões de natureza política nacional e estadual, e o direito tem uma relação muito íntima com a ciência política, de modo que foi quase natural a minha escolha pela vocação. Meu tio João José Ramos Scheffer fora presidente da OAB na década de 70 e era um ativo profissional do direito e me impressionava muito a sua performance e as suas boas relações nessa área. Meu pai formado em direito, mas dedicado às atividades na Assembleia Legislativa, onde ele era servidor efetivo. Tudo isso influenciaram as minhas escolhas e eu acabei por realizar o vestibular e frequentei o curso ainda na antiga Faculdade de Direito da Rua Esteves Júnior, e apenas o último semestre é que eu vinha cursar na Universidade Federal de Santa Catarina, já no campus da Trindade. Eu fui um dos oradores da nossa formatura, e era justamente um momento em que se discutia e debatia muito a respeito da necessidade da redemocratização do país. E foi com esse espírito de envolvimento democrático, de uma justiça que se buscava na minha juventude e que se procurava um equilíbrio social mais adequado, é que me inspiraram a ingressar na carreira da magistratura e iniciei, portanto, meus primeiros passos na comarca de Concórdia, no meio oeste catarinense, cuja realidade eu não conhecia, mas que eu passei a admirar intensamente. Até hoje eu mantenho os melhores vínculos e a melhor imagem a respeito do oeste de Santa Catarina, tanto que quando o presidente, já entre 2014 e 2016, foi a região que eu mais visitei durante a nossa gestão. Eu iniciei a carreira em Concórdia, mas poucos meses depois fui designado para atuar na comarca de Ceará, que é justamente o ponto intermediário entre Concórdia e Chapecó, os dois polos econômicos mais importantes daquela região. E para mim foi muito enriquecedor conhecer as tradições das etnias italiana e alemã lá naquela região, toda a sua cultura, sua história, suas crenças, seus valores. Claro, eu era um jovem ainda, proveniente do litoral, mais precisamente com formação na capital do estado, e aquela nova realidade me descortinou uma situação que muito me interessava, porque a economia baseada na agroindústria, as crenças das pessoas diferentes aqui do litoral, tudo isso me impressionou muito e creio que foram experiências que me valorizaram e que me enriqueceram e que me tornaram mais compreensivo a respeito das diversas características do nosso povo e do nosso Estado. A relação do magistrado com os servidores da sua comarca, com os promotores de justiça, com os advogados,
ela é um complemento necessário e indispensável para que se possa integrar naquela sociedade. Eu tive muita felicidade e muita sorte de encontrar pessoas muito boas em todos os fóruns nos quais eu trabalhei. E, claro, nós fazemos amizades com o pessoal do fórum, com o pessoal dos cartórios extrajudiciais, com as lideranças da comunidade, com as pessoas mais simples também. Isso tudo eu costumo comentar aos amigos e dizer que cada mudança nossa de comarca era uma nova vida que se iniciava. Então é como se eu tivesse vivido muitas vidas ao longo da nossa carreira em função justamente dessas experiências modificadas. Cada região com a sua realidade econômica, social, étnica diferenciada, suas histórias. Como Santa Catarina é um estado, apesar de territorialmente pequeno, ele é um estado muito diferenciado. Há influências do gaúcho, do italiano, do alemão lá no oeste. Há também uma influência maior dos açorianos no sul do estado. Os alemães predominam, mas não são únicos, na região do Vale do Itajaí. Tudo isso são experiências diferentes, são experiências que nos permitem aprender muito com essas pessoas. Encontrei pessoas da melhor qualidade ética, da melhor qualidade cultural, da melhor qualidade pessoal, de modo que foram vivências admiráveis. Eu não trocaria nada na minha vida, eu faria tudo de novo, se pudesse, e se me fosse dada essa oportunidade, porque justamente não há nada que possa substituir as várias experiências que eu tive, os amigos que, graças a Deus, conquistamos. Enfim, foi uma vivência muito enriquecedora. Eventualmente enfrentei dificuldades e até temores quando, enfrentando situações, notadamente na área do direito penal, com situações de quadrilhas, de crimes graves, de ameaças sofridas, mas tudo isso não pode atemorizar e não pode cercear o trabalho do magistrado. O magistrado, nessas horas, quando ele é ameaçado, quando ele é eventualmente até perseguido, ele deve mostrar coragem, destemor, ele deve demonstrar à sua comunidade que ela pode confiar nele, que ele, naturalmente, com as forças de segurança que estão sempre à disposição do magistrado, fará cumprir as determinações jurídicas legais. Agora, ao mesmo tempo em que a lei deve ser aplicada onde é necessária a repressão, ela também precisa ser um instrumento de libertação e de afirmação dos direitos fundamentais das pessoas. Houve situações em que, diante de quadros sociais muito importantes e até mesmo necessária a intervenção do Poder Judiciário com aquele cuidado, com aquela sensibilidade, nós também procuramos atenuar os efeitos da lei quando ela fosse indispensável, ou, por outra, afirmar os direitos fundamentais onde ela era também aplicável. Não posso dizer que tenho uma área de preferência, porque atuei em todas as áreas que a justiça estadual possa ter aplicação e efetividade. Atuei na área criminal, na área do direito público, na área do direito privado, na área do direito de família, na área do direito da infância. E em todas essas atividades encontrei motivos para me motivar, para me dedicar, para me entregar com energia, com sensibilidade, porque a cada setor da vida cotidiana, existem necessidades, existe a indispensabilidade de que o magistrado tenha o olhar compassivo,
o olhar da solidariedade, o olhar do cuidado. E, claro, há algumas em que isso é mais intenso, como na área de família, na área da infância, na área do direito público, mas mesmo na área do direito privado, em que aparentemente os debates são de ordem patrimonial e obrigacional, esse olhar também é necessário. Vejamos as situações no direito das coisas, onde se possa discutir direito da posse, direito da propriedade, que devem ser respeitados e preservados, mas nem por isso se pode desprezar as circunstâncias sociais, as circunstâncias humanitárias. Então, se eu estou a me referir, mesmo que falando sobre o passado, para as gerações futuras, eu diria: tenham coração, tenham sensibilidade. Atuem com um pouco de emoção também e sempre com solidariedade. Quando acadêmico de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, é evidente que eu estava influenciado no sentido de que o país estava a reclamar a sua redemocratização. O discurso que prevalecia na sala de aula, pelo menos entre nós, os estudantes de direito, era o discurso de que o sistema repressivo que vigorava desde 1964, recrudescido em 1968, ele precisava ser substituído por instituições democráticas. Quando, da nossa graduação, em 1978, vivíamos um momento de relativo perigo, até mesmo para as consciências, porque ainda havia muita repressão. Mas, ao ingressar na carreira da magistratura, eu procurava absorver as lições dos mestres que preconizavam pela democracia, para que mesmo ainda num regime de exceção, nós pudéssemos aplicar a lei da forma e com a interpretação mais adequada à vontade social possível. Passei desde 1981, quando de fato tomei posse, em janeiro, até os albores ali da Constituinte, sempre preocupado com o retorno à democracia no nosso país. E quando houve a modificação do regime militar para um primeiro governante civil, com a eleição de Tancredo, por evidência, fui tomado por muito entusiasmo. E a posse de Sarney não arrefeceu essa esperança, uma vez que ele se fazia valer ou se fazia acompanhar de diversas lideranças muito preocupadas com uma nova ordem no nosso país. Acompanhei os debates da Constituinte Federal, desde a proposta do projeto Afonso Arinos, e a matéria foi sendo debatida e discutida, e eu passei a assinar um jornal de circulação nacional, a Folha de São Paulo, exatamente para acompanhar com mais cuidado e detalhamento os debates da Constituinte, cujo relator era Bernardo Cabral, mas que tinha a participação muito intensa do futuro ministro do Supremo, o ministro Jobim. E tudo isso me interessava muito, eu acompanhava com um interesse, com paixão mesmo, aqueles debates todos, e me chamavam a atenção, notadamente, os temas relativos aos direitos e garantias fundamentais, que era o que mais nos interessava enquanto magistrados. Mas eu também acompanhava com muito interesse os debates a respeito dos direitos da criança, do adolescente, da mulher,
e os temas relativos ao meio ambiente, cuja consciência já despertava na nação de uma maneira muito intensificada. E, de fato, os dispositivos que foram inseridos na Carta de 1988 são todos reveladores de uma visão admirável do nosso legislador constituinte, que estava absolutamente sintonizado com as melhores tendências mundiais. É claro que a nossa Constituição ela foi inspirada na Carta Portuguesa, pós-democratização, como também nos diplomas constitucionais alemães pós-Segunda Guerra. Mas havia muito da realidade brasileira nesse debate, e Ulisses Guimarães, que adequadamente a classificou como uma Constituição cidadã, jamais errou. Eu não vejo motivos para se criticar a Constituição na sua essência, uma vez que ela revela, ela representa a vontade democrática, a vontade de um Estado de Direito por toda uma nação. Isso haverá de prevalecer. Não há dúvida que a nação, a sociedade, são mais fortes do que eventuais acidentes que possam nos levar a imaginar que teremos aí um retrocesso democrático. Não teremos. Aqueles que não gostam, que não apreciam a democracia, serão vencidos. Eu sou de 1955 e 10 anos depois do final da Segunda Guerra. E, portanto, na década de 80, quando um grupo de magistrados, jovens ainda, assumia a carreira, após um longo período sem concursos públicos no Tribunal de Santa Catarina, nós somos, e eu me recordo de Antônio Monteiro Rocha, de Marcos Túlio Sartorato, de Ricardo da Luz Fontes, como meus colegas de concurso, nós somos uma geração de transição na área tecnológica, uma vez que nós começamos os nossos trabalhos com a máquina de escrever mecânica, evoluímos para a máquina de escrever elétrica, até chegar aos computadores de gerações muito superadas, e hoje vivemos na era da internet, em que o papel praticamente não mais existe entre nós. E nós somos sobreviventes, porque conseguimos nos adaptar, nos integrar a uma realidade inteiramente diferente do que era quando começamos, e conseguimos até aprender muita coisa. Então, me considero um sobrevivente e também um vencedor, juntamente com os meus colegas que naquela ocasião iniciavam naquele grupo. Porque, afinal de contas, aprender tudo isso em tão pouco tempo não era brincadeira. Mas eu creio que hoje nós aplicamos bem esses instrumentos novos. Eu já não estou na magistratura há 5 anos, estamos no ano de 2021, mas eu tenho certeza que os meus colegas a quem me referi, que ainda estão na atividade, são até muito ágeis na utilização desses instrumentos. O Poder Judiciário catarinense não depende de recursos do Poder Executivo para investir, construir, ampliar e melhorar, aprimorar as suas instalações, os seus equipamentos e a sua capacidade de prestar o melhor serviço à sociedade catarinense. Eu vejo que o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário representa essa carta de alforria para o Judiciário catarinense, até porque essa é uma inovação que deu muito certo aqui em Santa Catarina. E acrescento, a seriedade com que esses recursos são geridos e administrados é uma nota
digna de registro e elogio, porque jamais houve qualquer questionamento a respeito da boa aplicação dos recursos públicos nessas obras e nessas atividades. Então eu vejo com otimismo e espero que esse sistema seja sempre aprimorado, no sentido de que nosso judiciário possa se expandir e oferecer justiça a toda a comunidade brasileira em todos os seus setores, em todos os seus recantos. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no final da década de 70 e início da década de 80, não realizava concurso público para a magistratura há aproximadamente 5 anos. Havia uma defasagem, um déficit de magistrados muito grande naquele período. Isso derivou, dentre outras razões, de um desentendimento que houve entre o Tribunal de Justiça com o chefe do Poder Executivo da época. Superadas essas divergências, uma vez que, na ocasião, o Judiciário dependia orçamentariamente, financeiramente do Poder Executivo, essas divergências foram superadas e daí se deflagrou esse concurso público que permitiu o ingresso de um número expressivo de magistrados na carreira. E as vagas foram sendo gradativamente supridas e assim as regiões do Estado foram melhor atendidas e atendidas com um número minimamente satisfatório para a boa administração da justiça. Isso é tão verdade que quando o nosso grupo de magistrados assumiu, a maioria deles foi destinada ao oeste de Santa Catarina, porque lá as necessidades eram muito maiores. E isso foi para nós, para todos nós, uma grande sorte, uma grande ventura, porque a maioria de nós era proveniente do litoral do estado, alguns de outros estados vizinhos, mas todos nós pudemos conhecer uma realidade pujante, as pessoas admiravelmente dedicadas ao trabalho da região do meio-oeste, do oeste de Santa Catarina, o que marcou a experiência de todos nós. Eu diria que tudo é um processo. É um processo legislativo, mas é um processo cultural, um processo também de consciências. Mas eu faço uma referência muito particular a Santa Catarina para destacar o esforço do Poder Judiciário catarinense, desde muito tempo, no sentido de incentivar seus magistrados a frequentar cursos de pós-graduação, especialmente mestrado e doutorado. Isso também muda a cabeça das pessoas. E mudou em Santa Catarina para melhor. Nós tivemos, com a implantação da Academia Judicial, um momento importante para o aprimoramento do conhecimento e da cultura do magistrado, e observamos que os juízes e juízas de Santa Catarina se empolgam com a oportunidade de retornar às universidades ou mesmo aos cursos da academia, porque tudo isso vai descortinando novas realidades, vai despertando novas consciências. E aí você me pergunta, o judiciário e a magistratura catarinense mudaram depois da Constituição? Sim, mudaram muito. Mudou a consciência acerca do que é democracia, mudou a visão a respeito dos direitos coletivos. O projeto daquela presidência foi marcado justamente por essa ideia de democratização, não só da administração, mas também da orientação dos recursos e capacidades de que nós dispunhamos. A nossa administração ela foi marcada pela participação, não apenas dos desembargadores do tribunal, e todos foram chamados a isso, mas também dos juízes de primeiro grau. Nós fizemos
diversas reuniões em todas as regiões do Estado com os magistrados de primeiro grau, que contribuíam com as suas ideias, com as suas sugestões, com as suas críticas. Aqui no tribunal, nós procuramos implementar políticas públicas voltadas aos interesses mais identificados com a nossa atividade e tivemos, portanto, programas direcionados ao combate à violência contra a mulher, programas relativos à regularização fundiária, notadamente das áreas periféricas de algumas das nossas cidades. Buscamos também atender à execução penal, à humanização do sistema prisional. Enfim, nós procuramos igualmente incrementar os programas e os projetos relativos à conciliação, aos juizados especiais, e para tanto nós instituímos, através do desembargador Ricardo Hessler, o nosso centro de comunicação, o nosso programa enfim, um projeto que até hoje funciona e com muita eficiência, de tal forma que o judiciário passou a mostrar a sua verdadeira face. E a sociedade passou a entender que o judiciário não era uma instituição de repressão, mas sim uma instituição do Estado a serviço da sociedade. Nós estamos no mês de julho de 2021, portanto, há aproximadamente 16 meses do início da pandemia da Covid. O Poder Judiciário de Santa Catarina foi daqueles que melhor superou as dificuldades que foram provocadas por esse fenômeno mundial. Nós, durante a nossa gestão, tivemos a felicidade de iniciar o sistema de teletrabalho em Santa Catarina. Fomos o primeiro tribunal do país a implementar esse sistema, o primeiro tribunal estadual e o terceiro tribunal do Brasil a fazê-lo. Quando surgiu o episódio da pandemia, o Tribunal de Santa Catarina estava, de alguma forma, ajustado e preparado para enfrentar os maiores desafios. E, em pouco tempo, se definiram diretrizes para a implementação do teletrabalho, do home office, e a produtividade do tribunal multiplicou-se. Eu vejo que as inovações tecnológicas, as modificações de sistemas e de trabalho, elas vieram para ficar e elas só serão aprimoradas.